pessoal, vamos trabalhar agora a última técnica de integração que a gente tem para estudar. Essa técnica envolve frações parciais. A decomposição de frações parciais ela se torna necessária na medida que a gente percebe que eu tenho uma divisão de polinômios e esses polinômios não podem ser desenvolvidos através da integração por partes nem por substituição. Vou mostrar aqui uma maneira, a estratégia que normalmente aparece para que você identifique que a integral só pode ser resolvida dessa maneira. Então eu tenho uma integral, vamos pensar numa integral, eu tenho aqui uma razão, onde nessa razão eu tenho dois polinômios. Aí o que acontece? Eu não consigo fazer por substituição nesse recurso. Então a gente tem duas opções aqui. Se o grau do polinômio, quando se trata de polinômio e divisão de polinômios, a gente define pelo grau. Então quando o grau do numerador é maior, a gente divide um polinômio pelo outro. Até aí tudo bem. Quando o grau do numerador é menor do que o grau do denominador, então o que a gente tem a fazer é fazer a decomposição desse denominador. Essa decomposição é que a gente chama de decompor em frações parciais. É como se eu pegasse várias frações e somasse e desse a fração original, que é essa aqui. Então, o nosso maior objetivo é entender se esse Q, que está aparecendo aqui, ele é fatorável ou não. Porque são os fatores que vão definir cada parcela, ou isto é, cada fração. Por isso a ideia da decomposição de frações parciais. Eu vou pegar como primeiro exemplo os casos dos fatores. Vou pegar polinômios no denominador que eles podem ser fatoráveis e esses fatores em específico vão ser lineares, de grau 1. Tá? É o primeiro caso. Então, eles vão se apresentar dessa maneira. O A em cima, ele representa uma constante numérica que poderá estar aparecendo quando eu estiver dividindo as parcelas de frações. E aí eu tenho o primeiro exemplo que seria esse x ao quadrado menos 4. Observa que o x ao quadrado menos 4 ele é fatorável. Se a gente pegar o x ao quadrado menos 4 e fatorar, né, isso vai dar x mais 2 que multiplica x menos 2, que é a diferença de quadrados. Então, qual é o meu procedimento? Eu vou escrever essa integral com um elemento a em cima que eu não sei quem é, multiplicado por x mais 2, vou somar com outra fração, que eu vou chamar de b, porque a constante não é a mesma, por x menos 2. O que eu vou precisar no futuro, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar quem é esse valor de A, quem é esse valor de B, tal que a integral envolvendo aqui, ela vai corresponder à integral dessas frações parciais, porque por propriedade a gente sabe que a integral da soma é igual à soma das integrais, certo? Então, vou fazer o exercício de forma completa agora, para tentar encontrar, nosso objetivo é tentar encontrar os coeficientes A e B. Então, eu vou escrever aqui a forma fatorada e calcular o MMC. Se eu for escrever a forma fatorada, na realidade o 1, que eu vou chamar de 1 aqui, que é o numerador, x ao quadrado menos 4, ele pode ser escrito assim, um elemento que eu não sei quem é, sobre x mais 2, mais um outro elemento que eu não sei quem é, sobre x menos 2. Observa que esse x mais 2 e x menos 2 são fatores do denominador. Se a gente for calcular o MMC dessa soma de frações, a gente vai perceber que o MMC vai dar exatamente x ao quadrado menos 4, certo? Então tá, o que eu preciso é encontrar esse A e B. Então o que eu faço? Calculo o MMC e divido o MMC pelos seus respectivos denominadores. Aqui obviamente vai dar o contrário, né? X menos 2, e aqui vai dar x mais 2. Eu vou pegar essa expressão que você está vendo aqui embaixo, vou multiplicar pelo numerador. Procedimento natural de cálculo de MMC. Então a gente vai ter aqui o A x menos 2A mais o bx mais 2b. Observa que do lado de lá eu só tenho que número? O 1 lá no numerador. Então eu vou continuar deixando o número 1 aqui. Você não pode esquecer que esses elementos eu vou colocá-los com a mesma variável. Então se eu juntar o ax aqui com o bx aqui, eu vou ter a mais b
x menos 2a mais 2b. Desse lado de cá eu já tenho 1. Como eu tenho um polinômio aqui de grau 1, então eu vou representar só para efeito de igualdade como 0x mais 1, que dá no mesmo que 1. Só porque a gente está igualando dois polinômios. Esse polinômio que está do lado de cá, ele vai ser igual ao polinômio que está do lado de lá. Então, todos dois polinômios são iguais se seus coeficientes correspondentes são iguais também. Daí eu começo a montar meu sistema. Meu sistema ficaria o a mais b, que é o coeficiente do x, né? Seria igual ao que? 0, que é o coeficiente do x aqui. Aqui eu tenho o termo independente, que seria menos 2a mais 2b, igual a 1, né? Aí a gente conclui o seguinte, ó. Se menos, eu tenho um sistema que a mais b é igual a 0, isso significa que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer pelo método de adição mesmo, vou multiplicar por 2 aqui em cima e somar com a fração, com a expressão de baixo. Quando eu multiplicar por 2 o a, vai dar 2a, vai zerar. Quando eu multiplicar por 2b, mais 2b vai dar 4b. 4b igual a 1. Então eu descobri que o b é o que? É 1/4. Bom, se o b é 1/4, a gente sabe que o a mais b é 0. Então o a só pode ser menos 1/4. Certo? Com isso eu já encontrei o valor de a e de b. O que eu faço? Substituo na minha famosa integral que está lá em cima no início. Então a minha integral de dx sobre x menos 4, dx sobre x ao quadrado menos 4, é o mesmo que a integral de a, que nesse caso é menos 1/4 sobre x mais 2, dx, né? Mais a integral de b, que é 1/4 sobre x menos 2 dx. Aí o que eu vou ter? O resultado dessa primeira integral ela vai ser menos 1/4. Nós sabemos que x sobre 2 no denominador vai dar ln, né? Então eu vou ter ln de x mais 2 em módulo, mais 1/4 de ln de x menos 2, mais a constante c. Então aqui eu tenho o resultado da integral de frações parciais. Não é tão difícil, né? O processo mais trabalhoso é o processo de resolução de sistema. Então vamos para mais um caso. Nesse segundo caso, eu tenho o seguinte. Os fatores são fatores lineares, só que agora são repetidos. O que significa repetidos? Eu observo que o meu binômio ele vai ter potência. Quando tiver potência, você vai estar fazendo o seguinte. Você vai colocar em ordem crescente, de preferência em ordem crescente, não necessariamente tem que ser. O que você precisa é colocar todos os expoentes possíveis, desde o 1, expoente 1, até o expoente n que está sendo desenvolvido na questão. Nesse caso, como é n, então você percebeu que eu fatorei e botei o ax mais b, o próximo ax mais b ao quadrado, o próximo seria ax mais b ao cubo, ax mais b a quarta e assim por diante, até chegar no n. Essas são as parcelas, são as frações parciais que eu vou formar se o meu polinômio do denominador ele estiver repetindo expressão, isto é, sendo elevado a uma determinada potência. Vamos ver um exemplo como é que seria. Esse exercício aqui que está aqui, ele tem x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. A gente consegue fatorar isso aqui e fica da seguinte maneira. Presta bem atenção, vai ficar 3x mais 5 em cima. Embaixo eu posso escrever o x ao quadrado em evidência e vai dar x menos 1 menos 1 que multiplica x menos 1. Observa que o que eu tenho aqui é 3x mais 5, para melhorar, dá para fatorar de novo, coloco o x menos 1 em evidência
sobra o x ao quadrado menos 1, certo? Se eu quiser melhorar ainda mais, eu vou colocar 3x mais 5, embaixo eu vou ter x menos 1, como isso aqui é uma diferença de quadrados, vai dar x menos 1 vezes x mais 1. Observa que o meu denominador ele ficaria assim, ó, 3x mais 5, embaixo eu vou ter x menos 1 elevado ao quadrado, vezes x mais 1. Então a minha expressão, que era dessa forma que está aqui, passou a ficar com essa, onde observa que a gente tem um expoente. Um fator está sendo elevado ao expoente. Então, obrigatoriamente aqui, eu vou ter 3 frações. Uma eu vou escrever com o fator x mais 1. Outra eu vou escrever com o fator x menos 1. E a última eu vou escrever com x menos 1 elevado ao expoente. Observa que eu estou elevando a 1 e elevei a 2 porque aqui o maior potência é 2. Se eu tivesse o maior expoente 3, eu teria mais 1, x menos 1 elevado ao cubo, e assim por diante. Então meu objetivo agora é encontrar os coeficientes a, b e c com essa expressão que eu tenho aqui. Tá? Então vamos ver como fica isso. Eu vou ter agora a minha expressão, como eu já fiz o cálculo todo lá na outra, então eu já sei que aqui vai ser 3x mais 5 sobre x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. Isso, pelo que a gente fez as contas, vai dar a x menos 1 mais o b, x menos 1 ao quadrado, mais o c, x mais 1. Não faz diferença a troca de quem você bota o denominador, tá? O MMC, que é isso tudo aqui, eu vou dividir por cada denominador. Se eu for dividir pelo primeiro, o que sobra é x mais 1 vezes x menos 1, que é o mesmo que x ao quadrado menos 1. Se eu dividir por x menos 1 ao quadrado, vai sobrar apenas o x mais 1. Se eu dividir por x menos 1, vai ficar... Se eu dividir por x mais 1, vai ficar x menos 1 ao quadrado. Vou pegar os elementos e multiplicar em cima. Se multiplicarmos em cima, a gente vai ter 3x mais 5 igual, multiplicando a com cada um, vai ficar ax ao quadrado menos a. Multiplicando b com cada um, vai ficar mais bx mais b. Multiplicando o c com cada um, vai ficar mais, efetuando o produto notável aqui, não esquece que aqui vai dar um produto notável que seria x ao quadrado menos 2x mais 1. Eu estou pegando o c e multiplicando por cada um desses. Então vai ficar c x ao quadrado menos 2cx mais c. Observa agora que eu tenho o termo x ao quadrado aqui e um termo x ao quadrado aqui. Eu não tenho termo x ao quadrado aqui, então eu vou chamar de 0x ao quadrado, só para efeito de comparação. Então o que eu já sei é que a somado com c vai dar 0, que é o coeficiente do x ao quadrado, somado com o coeficiente x ao quadrado, vai dar o coeficiente x ao quadrado que está aqui, certo? O termo que está com x aqui, ele é esse bx, e aqui esse menos 2cx. Eu vou pegar o b, vou subtrair de 2c, que está com x, né? E vou igualar o termo que está com x lá, que nesse caso é 3. O termo independente aqui, nesse caso, é b, e aqui é c, e aqui é a. Então eu vou somar tudo. Menos a mais b mais c vai dar o termo independente aqui, nesse caso, que é quem? Que é o 5. Eu tenho agora esse sistema para resolver. Resolvendo esse sistema, o A eu já sei que é simétrico do C, né? Então A é igual a menos C. Bom, se o A é menos C, a gente já conclui que o B aqui
como o B é 3 mais 2C, então o B vai ser igual, vou botar aqui 3 mais 2C. Então eu já tenho o A em função de C e tenho o B em função de C. Escrevo na última equação. Se eu escrever na última equação, eu vou encontrar o seguinte: menos A, que nesse caso vai ficar mais C, mais o que seria B, eu vou colocar 3 mais 2C. O que seria C eu continuo, né, claro, igual a 5. Fazendo as contas aqui, eu vou ter 4C igual a 5 menos 3, que é 2. Então descobri que o valor de C é 2/4, que é o mesmo que 1 sobre 2. Bom, se eu encontrei que o C é 1 sobre 2, então o meu A já tem um valor, porque o A é menos C, então vai ser menos 1 sobre 2. E o B, que seria o 1 sobre 2 aqui, 1 sobre 2 vezes 2 vai dar 1. 1 mais 3, 4. Então B é 4. Já encontrei os coeficientes. O que eu faço? Pego e coloco lá na minha integral. A minha integral é a primeira integral envolvendo A sobre x menos 1. Nesse caso vai ficar menos 1 sobre 2 sobre x menos 1 dx. Mais a integral do próximo seria B, que é 4, sobre x menos 1 ao quadrado dx, mais a integral de C, que nesse caso aqui é meio, sobre x mais 1 dx. Aí a gente vai ter menos meio de ln de x menos 1 mais 4 de, nesse caso, x ao quadrado menos 1. A gente desenvolvendo isso aqui, a gente vai encontrar, a gente tem que fazer pelo método substituição, né? E aí a gente vai ter a solução da seguinte maneira. Eu vou pegar isso aqui, vai ficar, isso aqui é o U, né? Eu chamo de U isso aqui. du vai ser 1 dx, então vai ficar 4 vezes U elevado a menos 1, então vai dar d, vai dar 4 sobre x menos 1 elevado a 1, né? Mais a integral de meio sobre x mais 1. Então vai dar meio de ln de x mais 1 mais a constante c. Tá certo? Então, no final aqui, a integral ela passa a ser uma coisa mais fácil, né? Dentro da nossa realidade atual. O maior trabalho está baseado no cálculo dessa resolução do sistema e desses respectivos coeficientes. Bom, na próxima aula eu vou fazer uma apresentação voltada para fatores quadráticos. Quadráticos que têm possíveis repetições e quadráticos que não têm raízes, né? A gente vai ter casos que a gente não vai ter como determinar e não vai ter como fatorar. Aí esses casos serão instrumento e assunto da próxima aula. Grande abraço, até a próxima.